Nociceptor é o receptor periférico que tem relação com a percepção de dor cerebral. O objetivo dessa aula é destrinchar o nociceptor. É mostrar para você como ele funciona, quais os estímulos que ele capta e como ele transduz uma informação, podendo ela virar ou não dor, dependendo da interpretação cerebral. Meu nome é Léo Sete, sou fisioterapeuta osteopata, doutorando em reabilitação e desempenho funcional. Trabalho como clínico e pesquisador e venho, através dessa aula, conduzi-los pela experiência de aprofundar os conhecimentos no nociceptor. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Conteúdos de altíssima qualidade, com muito embasamento científico, de forma gratuita para você semanalmente. O objetivo desse canal é levar conhecimento de altíssima qualidade para amplificar o seu resultado clínico. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje. Receptor neuronal seria a ponta final do neurônio, como eu estou mostrando aqui para vocês com o laser. Aqui seria um tecido periférico do corpo. Então aqui seriam os tecidos do corpo. Tecidos do corpo. Quais tecidos, Léo? Todos os tecidos do corpo, sejam eles músculo-esqueléticos, viscerais, pele, enfim. Esse receptor, ele é chamado de receptor polimodal, ou terminações nervosas livres. Então essa ponta do neurônio, o objetivo dela é captar estímulos de todos os tecidos do corpo. Ele está espalhado em todos os tecidos do corpo, gente. Para vocês terem uma ideia, a quantidade desses receptores em relação aos outros é uma média de 80% de todos os receptores do corpo são terminações nervosas livres. Eles não são específicos, eles são polimodais. Eles captam vários estímulos diferentes, que é o que está aqui, nessa imagem, olha só. Eles podem captar estímulos ácidos relacionados ao pH, o ácido ou básico daquele tecido que ele está ali, que o neurônio está ali. Eles podem captar estímulos de pressão, de compressão, estímulos térmicos, ou de calor ou de temperatura, como a gente vê aqui na imagem. Eles também captam estímulos mecânicos, ou de cisalhamento, ou de estiramento, ou de compressão, tá? Estímulos mecânicos. E se esses estímulos estão gerando algum potencial lesivo para o tecido, eles vão mandar uma informação nociceptiva. Então eles são polimodais, se espalham por todo o corpo. E aí, quando eles são ativados, eles geram um potencial de ação. Esse mecanismo é chamado de transdução. Ele codifica um estímulo do meio, que pode ser todos esses estímulos que a gente viu, estímulos ácidos, proprioceptivos, de temperatura, calor e frio, mecânicos ou nociceptivos. Então, todos esses estímulos são transduzidos, ou seja, eles são transformados em um potencial de ação, é gerado um potencial de ação do neurônio, onde é invertido os canais, os íons, de sódio e potássio. E aí gera uma corrente elétrica desse neurônio, que vai mandar essa informação, que vai passar por aqui, pelo corpo neuronal, que geralmente fica no gânglio da raiz dorsal, logo antes, um pouquinho antes de chegar o neurônio ali no corno posterior da medula. Esse neurônio ele vai chegar aqui, na parte posterior da medula, mandando essa informação dos tecidos periféricos. Então esses receptores lá na ponta dele, eles vão transduzir uma mensagem que vai passar pelo neurônio gerando uma corrente elétrica, por uma inversão dos canais de sódio e potássio. Esse mecanismo de transdução gera um potencial de ação, que vai gerar uma carga elétrica, que vai gerar uma sinapse aqui no corno posterior da medula. E aqui no corno posterior da medula, chegam informações de vários lugares diferentes do corpo, no mesmo lugar. Chegam informações da pele, do músculo,
né, das fáscias de movimento ali, fáscia profunda, músculo, retináculo, ligamento, enfim. E chega também informações viscerais, das vísceras. Tudo isso, gente, vai chegar no mesmo lugar, no corno posterior da medula. E ali vai ter uma segunda sinapse, ou com interneurônios que vão modular a informação, ou com o neurônio ascendente, para que essas informações subam para os níveis superiores, possam chegar até o tronco encefálico, diencéfalo, tálamo e depois as áreas corticais, sendo ou não interpretadas de várias ordens diferentes, ou estados interoceptivos, ou estados, interpretações de dor, de perigo, né? Que aí o cérebro começa a interpretar aquela informação periférica como algo perigoso. Então esses receptores polimodais, que representam 80% dos receptores do corpo, eles podem estar ligados, sim, ao componente nociceptivo ali, né, de uma dor nociceptiva, tá? E também podem estar ligados a uma dor nociplástica, né, no caso de uma excitação periférica, um estímulo que não teria um potencial lesivo, ser interpretado por esse receptor, né, que ele contra facilitado, ele dispara esse mecanismo de informação periférico, né? Então eu tenho uma informação periférica por um disparo desse receptor que fica com o limiar de ativação diminuído. É importante a gente entender isso, o seguinte, como esse receptor é polimodal, eu posso testar aquele tecido mudando a informação daquele tecido. Um teste que a gente usa muito na clínica é o teste de inibitório, onde a gente vai pegar um tecido, tocar nesse tecido de forma mecânica, onde esse toque não pode gerar uma interpretação de dor, tá? O toque inibitório, ele sempre tem que ser um toque mecânico, eu tenho que promover uma mudança mecânica no lugar que eu estou testando, sem gerar uma interpretação de dor, não pode doer o meu toque. A partir daí, eu mudo temporariamente, a informação desse receptor. Se ele está mandando uma informação nociceptiva, eu vou mudar através da informação mecânica para testar aquele tecido ali no corno posterior da medula. Eu vou testar aquele tecido. Então eu mudo uma informação naquele tecido, esse toque não pode gerar dor, para mudar, para testar se aquele tecido é um tecido que influencia na percepção de dor do indivíduo. Posso testar aquele tecido na interpretação de dor e posso testar aquele tecido também no movimento. Eu toco e vejo se eu mudo a informação daquele tecido, se ao mudar a informação eu vou melhorar a dor e a amplitude de movimento do indivíduo. Então é um teste que vale muito a pena a gente entender, porque a gente vai justamente agir nesse receptor polimodal, ok? Então fica a dica. É o receptor mais abundante do corpo, não necessariamente eu vou ter nocicepção e dor, tá? A dor vai depender de toda uma história do indivíduo e de uma interpretação de um estímulo como perigoso. Ao mesmo tempo, eu posso ter dor sem nocicepção, uma dor de origem central, onde o componente periférico ele nem está ativo, tá? Um indivíduo, por exemplo, que vê alguém que ele gosta sentindo dor e ele começa a sentir dor. Então ele não tem uma entrada periférica, e sim ele começa a sentir dor no corpo dele vendo alguém que ele gosta sofrendo. Isso existe e ocorre, então eu posso ter dor sem ter nocicepção e eu posso também ter nocicepção sem ter dor. Por exemplo, um indivíduo que está fazendo uma caminhada num ritual, por exemplo, ali religioso, de pisar no chão quente, e o indivíduo achar que aquilo gera uma salvação para ele, né? Num ritual religioso onde ele está conseguindo superar aquilo. Não necessariamente ele está tendo dor, porque a experiência pregressa e o córtex frontal dele está mudando o sentido de lesão periférica. Ou seja, o pé dele está sendo queimado, igual o nosso, né? Seria. Só que ele não interpreta aquilo como algo perigoso, e sim como algo que está salvando ele, um ritual, por exemplo, religioso. Então eu posso ter dor sem nocicepção e nocicepção sem dor. E entender esse nociceptor é fundamental para a gente poder testar tecidos periféricos no processo de percepção de dor. Ok? Espero que essa aula ajude você. Qualquer dúvida, coloque nos comentários aqui abaixo que estou sempre disponível para poder ajudá-lo. Um grande abraço e até a próxima aula.